Como vão contar sua história quando você não estiver mais aqui? Pelo que você será lembrado? Todo mundo tem o desejo de ter uma vida memorável. Não queremos desperdiçar nossos dias. Queremos tomar decisões corretas, queremos ter grandes conquistas, queremos que o afeto seja o nosso registro. Agora, a única maneira de alguém ficar definitivamente na história é fazendo parte de uma história maior. O normal é que o nosso nome fique marcado por apenas 2, talvez 3 gerações. Mas a verdade é que fomos moldados para algo memorável. Fomos cuidadosamente entalhados para ter características únicas. Cada detalhe esculpido em mim e em você tem um propósito que vai além dos nossos anos. E não há dúvida de que a obra que o artista fez em nós é justamente para fazer história. Só precisamos ter a certeza de estar na história certa. Se hoje você fechasse os olhos para a história e os abrisse para a eternidade, seus amigos e familiares realmente sentiriam a sua falta? Pense nisso. Ainda, que tipo de legado você deixaria para as pessoas que mais ama? Que tipo de legado você deixaria para as pessoas que mais ama? Aí neste momento você está fazendo uma pergunta. Eu não acordei cedo hoje para vir para um encontro comunitário cristão para pensar na minha partida. Eu não estou pensando em morrer, Carlos. Eu não estou pensando em deixar esse mundo, não. Essa reflexão ela não é tão simples, mas eu quero que você entenda o seguinte para a gente refletir hoje. Queira você ou não, intencionalmente ou não, você já está desenvolvendo, construindo um legado para as pessoas que você mais ama. Intencionalmente ou não, você já está construindo esse legado. Às vezes você faz isso de forma não intencional, mas você já está fazendo isso. Então é muito difícil, de fato, nós construirmos um legado significativo como nós gostaríamos, porque muitas vezes nós não estamos fazendo isso intencionalmente. E por causa disso, nós constantemente tomamos decisões erradas, nós investimos mais tempo no trabalho, mais tempo na correria, nós gastamos muitas vezes mais tempo no trânsito do que com nossos filhos, do que com um bom papo com o nosso cônjuge. E não é fácil mesmo ter essas decisões corretas, não é fácil de fato. A nossa sabedoria popular, a cultura popular diz o seguinte: há anos atrás essa música ficou conhecida, Epitáfio, da banda Titãs. E essa música ela é interessante, eu queria usar ela um pouquinho para lembrar vocês de algumas dificuldades que nós temos. Essa música da nossa cultura, ela expressa algo que acontece nas nossas vidas com certeza. A letra dessa música diz o seguinte: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. E o refrão dessa música diz: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Essa música traz uma grande verdade e uma grande mentira.
A grande verdade é que é muito difícil fazermos escolhas certas. Você sabe que você deveria ver o sol se pôr vez ou outra. Você sabe que você tem que andar mais descalço. Você sabe que você de vez em quando precisa sentar ali na sua sala e esquecer um pouquinho a louça que está para ser lavada e sentar ali na sala com seus filhos pequenos e brincar com eles. Você sabe disso, assim como eu. Mas você tem dificuldade para fazer isso. Você tem dificuldade para valorizar os pequenos momentos que marcam significativamente a sua história e a história das pessoas que você mais ama. Mas essa música também traz uma grande mentira. Ela fala que o acaso vai nos proteger e isso não é uma verdade. O acaso não irá proteger você. Se você deixar a construção do seu legado a respeito daquilo que vai impactar as pessoas que você mais ama ao acaso, eu tenho uma péssima notícia para você nessa manhã. O acaso não irá proteger você, muito menos as pessoas que você mais ama quando você não estiver mais presente. Quando a gente fala em não estar mais presente, a gente pode pensar na morte, mas existem também outros tipos de ausência. Agora, esse refrão aqui dessa música Epitáfio, da banda Titãs, lembra um pouquinho também um outro refrão de um cantor famoso, de um outro gênero, Zeca Pagodinho. Quem não conhece aquele refrão, deixa a vida me levar, vida leva eu. É a mesma ideia, é a mesma noção. O acaso vai te proteger, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como se a vida fosse uma sequência de casualidades desconexas, sem intencionalidade nenhuma. Minha vida ela vai indo nessa direção, uma sequência de casualidades, e o acaso vai me proteger, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas eu quero que você perceba uma coisa nessa manhã, queira você ou não, intencionalmente ou não, você já está continuamente desenvolvendo, construindo um legado que vai afetar diretamente as pessoas com as quais você mais se importa. Mais se importa. É por isso que nessa manhã eu quero convidar você a refletir comigo sobre investir em um legado. Nós falamos ao longo deste mês a respeito dessa série de mensagens para fazer história. Nós queremos fazer história. Quem não quer fazer história? De uma forma equilibrada, saudável, à luz da sabedoria bíblica, nós queremos fazer história. Você quer marcar a vida das pessoas que o cercam de uma forma saudável e positiva. Como podemos fazer história? Investindo no legado. Hoje, a nossa conversa é sobre essa necessidade, sobre esse privilégio de investirmos bem em nosso legado. E para falarmos sobre isso, eu quero mostrar para vocês um texto da sabedoria bíblica, que é um texto que não é tão conhecido, um texto com uma história muito complicada, não é uma história bonita, não é uma história que acaba muito bem, é uma história bem difícil, mas que pode expressar para a gente nesta manhã lições preciosíssimas a respeito do desenvolvimento contínuo de um legado. E eu quero, antes de falar da história, apresentar um breve panorama histórico para você. Essa história ela está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 21, no Antigo Testamento. Mas antes, eu quero apresentar um breve panorama histórico. Asa foi rei em Judá por 39 anos. E a Bíblia diz que Asa fez o que o Senhor aprova. Israel, neste tempo, tem o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte é chamado de Israel. O Reino do Sul é chamado de Judá, cuja capital é Jerusalém. O povo de Judá, na distribuição das tribos de Israel, ele ficou apenas com 2 tribos, enquanto o norte ficou com 10 tribos. As 2 tribos do sul, a tribo de Judá, essas tribos que compõem o que é conhecido agora como Judá, o reino de Judá, elas tentam de alguma forma obedecer a Deus e seguir os mandamentos e seguir as instruções que Deus havia lhes dado. Em algum momento, Asa é o rei em Judá, ele reina por 39 anos. E o autor ali, o escritor, o cronista, ele vai dizer que Asa foi rei por Judá neste período e o Senhor aprovou o reinado
de Asa. Asa fez o que o Senhor aprova. Na sequência, Josafá, filho de Asa, rei em Judá, foi rei em Judá por 25 anos. Seu pai reinou 39, ele reina 25 anos, e Josafá, assim como seu pai, fez o que o Senhor aprova. O texto ainda diz, com uma riqueza de detalhes, você pode conferir na sua casa depois, 2 Crônicas, capítulo 17 em diante, você vai ver uma série de coisas boas relatadas a respeito de Josafá. Josafá teve grande riqueza e honra, seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Asa foi rei em Judá, seu filho Josafá, rei em Judá. Após a morte de Josafá, seu filho Jeorão assumiu o reinado de Judá. E Jeorão é o personagem que eu quero conversar com vocês aqui nessa manhã. É a respeito dele que eu gostaria de gastar um pouquinho de tempo aqui nessa manhã. Asa foi rei em Judá, mesmo sendo uma pessoa imperfeita, submeteu-se ao senhorio de Deus. Josafá, rei em Judá, mesmo sendo uma pessoa imperfeita, submeteu-se ao senhorio de Deus. Ambos deixaram um legado significativo. Agora, Jeorão é diferente. Jeorão não se submete. Jeorão constrói a sua própria história. Jeorão quer edificar o seu próprio castelo. Jeorão não se submete a ninguém. Jeorão tem mais a ver, eu acho, com a nossa cultura do que com a dele mesmo. Porque a nossa cultura hoje, 2023, é a cultura da autonomia. É a cultura do eu cuido da minha vida, você fica aí no seu espaço, eu fico aqui no meu. Não se mete na minha vida, o problema é meu, eu resolvo. Na minha casa mando eu. Na minha vida mando eu. Não mete o bedelho aqui na minha vida, porque eu dou conta dos meus problemas. Esse tipo de raciocínio, esse tipo de vida, esse tipo de cosmovisão é o estilo de Jeorão. Jeorão constrói a sua própria história, ninguém se mete na história dele. Diferente de Asa, seu avô, diferente de Josafá, seu pai. Eu quero destacar algumas coisas aqui com você nessa manhã. E a primeira delas, a respeito do padrão de legado de Jeorão, é que quando nossa história é moldada por nossa própria vontade, guarde isso, o fim é melancólico. O fim é melancólico. Quando a sua história é moldada por sua própria vontade, o fim é melancólico. Mas, Carlos, por quê? Não faz sentido. Eu sou independente, eu preciso cuidar da minha vida e a minha história não pode ser moldada por mim, vai ser moldada por quem? A sabedoria bíblica diz pra gente que Deus criou todas as coisas boas, Gênesis 1 e 2. Mas apesar de Deus ter criado todas as coisas boas em ordem, o pecado entrou na história e desfez a ordem que Deus tinha criado. E agora o caos governa, o caos impera na minha e na sua história, em toda a humanidade. E por causa disso, a minha e a sua vontade, ela não é boa. Jeremias vai dizer, o profeta Jeremias, de que a minha vontade, a sua vontade, o seu coração, ele é enganoso. E o seu coração, ainda mais, ele é desesperadamente corrupto. Não confie na sua vontade. Quer saber? Faz um favor para você mesmo. Não confie na sua vontade. Não confie no seu feeling. Ai, tem um feeling que vai dar certo. Não confie no seu feeling. Não confie na sua vontade. A sua vontade é enganosa. É isso que a sabedoria bíblica diz a respeito dela. Quando nossa história é moldada por nossa própria vontade, o nosso fim, o fim da nossa família é trágico, é melancólico. Olha o que a história diz pra gente no segundo livro das Crônicas, capítulo 21, no verso 1, primeiramente, Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. E seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Então é neste momento da história que a gente está. Asa já faleceu, reinou por 39 anos, fez o que o Senhor aprova. Josafá reinou por 25 anos, fez o que o Senhor aprova. Agora ele falece, ele é sepultado junto dos outros reis na cidade de Davi, ou seja, Jerusalém. E seu filho, Jeorão, é o seu sucessor. Ok? Aí no versículo 4, o texto diz: logo Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai
e matou à espada todos os seus irmãos, juntamente com alguns dos líderes de Israel. Gente, presta atenção nisso. Jeorão, a primeira coisa que ele faz, no versículo 4, a primeira coisa que o narrador quer contar para a gente a respeito dos atos de Jeorão, ele se fortalece, ele ganha um pouco de estrutura ali, de força política. A primeira coisa que ele faz é matar a espada todos os seus irmãos, juntamente com alguns dos líderes de Israel. Se você for olhar a história de Israel neste momento, Israel aqui é o povo que é inimigo de Judá, porque Israel aqui é o reino do norte. Então, olha o que acontece. Jeorão se alia com inimigos de Judá, inimigos do seu próprio povo. Mas espera aí, Jeorão não é o rei de Judá? Jeorão não deveria defender os interesses de Judá? Jeorão não deveria proteger o povo, as famílias de Judá? Mas não é isso que Jeorão faz. Jeorão, ele se alia com alguns líderes de Israel, do reino do norte, e ele mata todos os seus irmãos. Agora eu me pergunto, por que Jeorão faria isso? Você é rei. Você é o filho mais velho de Josafá, mas você tem vários outros irmãos. Por que Jeorão mataria os seus irmãos? Porque Jeorão está construindo um castelo. Jeorão está construindo um império. E Jeorão tem algumas ameaças. Os seus irmãos são aqueles que, na falta dele, assumirão o reinado de Judá. Então, Jeorão, consciente disso, ele vai minimizando os riscos que podem agredir o seu reinado. E ele vai minimizando. Como que ele pode fazer isso? Matando literalmente aqueles que podem oferecer algum tipo de risco à sua posição. Ele os mata à espada com alguns aliados, inclusive inimigos do seu próprio povo. Ainda, no versículo 6, parte A, andou nos caminhos dos reis de Israel. Perceba, ele não anda no caminho dos reis de Judá. Ele anda no caminho dos reis de Israel, do reino do norte. Como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe. Se você for conferir na sua Bíblia, na sua casa, essa história, você vai perceber que Acabe e Jezabel são um casal extremamente complicado que propõe riscos ao povo de Deus. Eles são assassinos de profetas. Eles matam aqueles que se levantam em nome de Deus. E olha só o que acontece. Olha o que Jeorão faz. Ele se casa com quem? Com a filha de Acabe. Com a filha de Acabe. O que ele está fazendo? Por que ele faz isso? Porque naquele tempo, hoje ainda isso pode acontecer, mas naquele tempo isso era praticamente regra. Um casamento não era simplesmente uma união de duas pessoas apaixonadas. Um casamento era uma união política. Era um negócio. Então o que Jeorão está fazendo aqui, gente? Qual que é o pensamento dele? Eu estou construindo um império. Eu estou construindo um castelo. Eu estou construindo um esquema que vai ser indestrutível. Eu vou me aliar, inclusive, com esse pessoal do Reino do Norte. Eu vou me aliar com a filha de Acabe. Assim eu terei o apoio de Acabe. Jeorão, em vez de seguir o exemplo de Asa, seu avô, Jeorão, em vez de seguir o exemplo de Josafá, seu pai, prefere seguir o exemplo de outras pessoas. Por que, gente, que Jeorão faz isso? Porque Jeorão está se preocupando em construir o império. Ele quer deixar uma imagem inabalável de um grande líder. Ele quer dominar o máximo de estruturas que ele puder. Jeorão não se contenta com pouco. Jeorão quer ser grande. Jeorão quer deixar uma marca na história. O autor das Crônicas resume o que Jeorão fez na parte B do versículo 6 do capítulo 21. E Jeorão fez o que o Senhor reprova. Asa, avô, fez o que o Senhor aprova. Josafá, o pai, fez o que o Senhor aprova. Jeorão fez o que o Senhor
reprova carnificina, manda matar, aliás, ele mata a espada todos os seus irmãos, parceria com inimigos do seu povo, ele se casa com uma inimiga do seu povo, e ele fez o que o Senhor reprova. Gente, isso aqui é o retrato do desenvolvimento, do contínuo desenvolvimento, o investimento na direção de algo incoerente à luz da sabedoria bíblica. Por que Jorão faria isso? Jorão é o representante de Judá, devendo pensar nos interesses desse povo, mas ele só pensa em si mesmo. A história de Jorão é a minha e a sua história. Nós somos assim. O pecado descrito pela sabedoria bíblica em Gênesis 3, ele tornou a mim e a você pessoas extremamente egoístas, orgulhosas, vaidosas, que só pensam em si mesmas. Nós queremos construir o nosso próprio império, custe o que custar. Esse é o padrão de Jorão, esse é o padrão da humanidade. Olha o que acontece em função disso. Versículo 10, parte B. Nessa mesma época, a cidade de Líbna também tornou-se independente, pois Jorão havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Olha só, quando a nossa história é moldada por nossa própria vontade, além do nosso fim ser melancólico, pessoas que estão ao nosso redor padecem. Gente, preste atenção nisso. Autonomia, independência é um valor nobre à luz da nossa sociedade, mas à luz da sabedoria bíblica é pecado. É pecado. A palavra autonomia significa própria lei. É quando eu, Carlos, digo o que é certo. É quando eu, Carlos, digo o que é errado para mim mesmo. Eu mesmo pauto a minha conduta a partir da minha própria régua, do que é certo e do que é errado. E esse é o padrão do Carlos, esse era o padrão de Jorão. E sendo este o padrão de Jorão, as pessoas que estavam ao seu redor padeceram. Deixaram de conhecer Deus, deixaram de se relacionar com Deus e passaram a ter um relacionamento com falsos deuses naquele ambiente. Ele construiu até altares idólatras nas colinas de Judá, olha só, levando o povo a se prostituir, literalmente, espiritualmente e literalmente, porque naquele tempo existia um entendimento de que nos altares pagãos, as relações sexuais que aconteciam ali, elas atraíam o favor das entidades divinas. Então, literalmente, Jorão levou o povo de Deus, o povo separado por Deus, o povo que foi separado por Deus e chamado a partir de Gênesis 12, quando Deus chama Abraão para que dele uma grande nação surgisse, fosse luz para as outras nações. Esse mesmo povo está literalmente se prostituindo. Por quê? Porque o líder da nação resolveu seguir a sua própria vontade e construir o seu próprio império e fazer a sua própria história. Hoje, se você der uma zapeada no seu Instagram neste momento, você vai encontrar inúmeros influenciadores digitais que estão ensinando você a construir o seu castelo. Vai, você consegue. Você consegue, acorde cedo, leia os bons livros, pague o preço e você vai chegar lá. Por quê? Porque só depende de você. Não é isso que eles dizem pra gente? Não é isso que a gente ouve aqui e acolá? Eu quero dizer para você que tudo isso que esses influenciadores digitais dizem, muitos deles inclusive pastores, eu quero dizer para você que isso é uma mentira. Isso é uma inverdade à luz das Escrituras. Por quê? Porque não depende de você. Se você, à luz da sua própria vontade, construir os seus próprios castelos, lembre-se, o seu fim é um fim melancólico e você vai destruir inclusive as pessoas as quais você mais ama. Aquelas pessoas que você quer proteger, você que é um pai atento, uma mãe atenta, que gosta de proteger até um tanto excessivamente os seus filhos porque você os ama demais. Lembre-se de que quando você constrói a sua história
pautado simplesmente na sua vontade, é destruição que você atrai, inclusive para essas pessoas que você mais ama. Olha o fim de Jeorão, gente. Presta atenção no fim de Jeorão. Depois disso tudo, o texto conta inúmeras coisas, inclusive uma repreensão do profeta Elias. Você pode conferir na sua casa depois. Depois disso tudo, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do 2º ano de que ele já estava com essa doença, tanto se agravou a doença que seus intestinos saíram e ele morreu sofrendo dores horríveis. Jeorão sofreu fisicamente em virtude das escolhas erradas, equivocadas que ele teve. Mas preste atenção nisso. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Se você voltar do capítulo 14 em diante do segundo livro das Crônicas, você vai perceber que Asa, avô de Jeorão, quando ele falece, o povo acende uma fogueira em sua homenagem, porque era a cultura daquele tempo, para homenagear aquela pessoa incrível que tinha fechado os olhos para a história e aberto para a eternidade. Agora, quando Jeorão morre, o povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem. E mais, Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 8 anos, pouco tempo, pouquíssimo tempo. O avô dele 39 anos, o pai dele 25 anos, e ele só 8 anos. Morreu sem que ninguém o lamentasse. E foi sepultado na cidade de Davi. Espera, mas não no túmulo dos reis. Ele não merece ser sepultado lá. Em outras versões, aqui a gente está usando a nova versão internacional, NVI, mas em outras versões o texto diz: morreu sem deixar e não deixou saudades. Não deixou saudades. Gente, ninguém quer ter uma vida igual a de Jeorão. Ninguém quer ter uma vida igual a de Jeorão, ninguém quer deixar um legado triste como o de Jeorão. De todos os reis que as crônicas ou os livros dos reis contam para a gente no Antigo Testamento, este é o único rei que tem essa menção aqui. Morreu sem que ninguém o lamentasse. Esse é o único rei. Aí você vai dizer para mim: mas Carlos, eu não vou matar irmão nenhum meu. Eu não vou fazer isso. Eu não sou violento. Carlos, eu não vou me casar com uma inimiga, isso aí não existe mais agora no nosso contexto. De fato, a gente vive um outro contexto. Eu não vou fazer o que o Senhor reprova, assim, abertamente, mas eu preciso correr atrás dos meus compromissos, dos meus sonhos. Ninguém vai correr atrás dos meus sonhos por mim. Cuidado. Para fazermos história, nós precisamos ser moldados pela história que Deus conta a nosso respeito. E na história que Deus conta a nosso respeito, nós não somos autônomos. Nós somos dependentes do Criador. Dependentes do Criador. Jeorão quis construir um castelo, ele quis construir um império, ele quis fazer isso da melhor maneira possível, e ele fez a partir da cosmovisão que ele tinha. Ele matou os irmãos, ou seja, ele extinguiu o risco. Ele fez uma aliança poderosíssima com a filha de Acabe. Se você pensar, ele foi geopoliticamente, ele pensou de forma muito estratégica. Só que ele se perdeu no caminho porque ele se esqueceu de que quando nós construímos a nossa história a partir da nossa própria vontade, o nosso fim é melancólico. Gente, para que mais melancólico que esse fim aqui? Imagina o funeral de um rei, onde ninguém lamenta a sua morte. Não há uma lágrima, nem aquela lágrima de crocodilo, assim, meio para enganar a torcida, nem isso. Não houve um choro. Nesse contexto aqui, as pessoas choravam em alta voz, como maneira de expressar o luto. E esse luto durava aproximadamente uma semana, oficialmente. Não há quem lamente, não há quem chore em alta voz, não há quem derrame lágrimas, não há quem poste alguma coisa nas redes sociais dizendo: poxa, morreu um grande rei. Ninguém. Há simplesmente um silêncio. Ele não fez história. Ele deixou um legado? Deixou. Um legado terrível. Um legado triste e melancólico.
Quando que a gente deixa esse legado triste e melancólico também? Quando nós construímos a nossa história a partir da nossa própria vontade. Mas existe um outro tipo de legado que eu quero mostrar para vocês aqui nessa manhã, e esse legado é muito melhor. Esse é o padrão de legado de Jesus. Quando a minha história se submete à história de Deus, estou apto para compartilhar de um legado significativo. Quando a minha história tem menos a ver comigo e tem mais a ver com Deus, gente, presta atenção nisso. Eu estou apto para compartilhar de um legado significativo. Perfeito? Um legado perfeito? Claro que não. Nós continuamos sendo imperfeitos, você continua sendo um pai imperfeito, uma mãe imperfeita, que num dia normal acaba trabalhando mais do que deveria, ficando menos com os filhos do que poderia. Você continua sendo imperfeito, mas quando a sua história se submete à grande história de Deus, você se torna apto a compartilhar de um legado significativo para as pessoas que cercam você. E eu quero rapidamente para a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo escreve a carta aos Filipenses e no capítulo 2, verso 5, ele apresenta uma canção. Se você olhar na sua Bíblia aí, se ela for de papel, você vai perceber que do verso 5 até o verso 11 existe um recuo. Porque um recuo assim na margem, porque provavelmente do verso 5 ao verso 11, esse texto era uma canção. Era um texto de domínio público ali nas igrejas da época, na igreja primitiva. E Paulo, ele toma essa informação, ele pega essa canção e ele insere ali para falar uma verdade inegociável de Jesus e que tem que ter a ver com a nossa história também. O legado de Jesus é um legado diferente. Não tem nada a ver com o legado de Georão. Olha o que Paulo fala a respeito de Jesus. Seja a atitude de vocês, falando aos filipenses, falando a nós nessa manhã, a mesma de Jesus. E eu quero dizer para você nessa manhã, seja a sua atitude diferente de Georão. Por favor, para o bem da sua família, para o seu bem, seja a sua atitude diferente de Georão, a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Gente, não tem nada a ver com Georão. Olha só, o movimento que Jesus faz é um movimento de cima para baixo. Jesus, ele, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Pelo contrário, ele se esvazia. Ele se esvazia para se tornar servo, semelhante a mim, semelhante a você, um ser humano. Por que Jesus faz isso? Porque ele tem consciência do plano redentor de Deus na história. Gente, Jesus, ele não entra na história simplesmente para que ele se torne um grande personagem e nós falemos dele ao longo da história da igreja. Não. Ele entra na história porque o Pai tem um plano. Ele entra na história porque o ser humano se desconectou de Deus, optou pela autonomia, optou pela liberdade, pela independência e encontrou a prisão, encontrou a morte, encontrou a melancolia. E porque o ser humano fez isso, Deus precisa intervir na história e ele intervém a partir de Jesus. Ele envia seu filho Jesus que, obediente, diferente de mim e de você, diz sim ao Pai. Adão disse não. Eu e você dizemos não ao Pai. Georão disse não a Deus quando ele fez aquela carnificina com relação aos seus irmãos, quando ele se aliou à filha de Acabe, quando ele fez o que o Senhor reprova, ele estava constantemente dizendo não, Deus, aqui na minha vida mando eu. Era isso que ele estava fazendo. Jesus fez diferente. Jesus, ele está no Getsemane e o evangelista Lucas diz que ele está transpirando sangue porque os seus poros estão dilatados, tamanha tensão que ele sente antes da crucificação, e ele diz ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas eu digo sim à sua vontade. Faça a sua vontade, não a minha.
Jesus submete ao plano redentor do Pai. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que interessante, Jesus se rebaixa, Jesus se esvazia, Jesus não leva em conta o ser igual a Deus, e porque Ele faz isso, Deus o exalta. O movimento de Jesus é de cima para baixo, o movimento de Deus com relação a Jesus é de baixo para cima. Jesus é exaltado à mais alta posição. Quando a minha história, quando a sua história, guarde isso, quando ela se submete a Deus, quando você submete a sua existência, o desenvolvimento dos seus atos, dos seus pensamentos, dos seus investimentos a Deus, você passa a estar apto a compartilhar um legado significativo. Jesus, ele obedeceu 100% ao Pai. E o maior legado da história, ele deixou para mim e para você. Hoje nós temos um novo acesso ao Pai. Apesar de sermos pecadores. Apesar de você ser muito parecido com Jeorão, apesar de você querer extinguir os riscos que atrapalham na construção dos seus castelos, apesar de você só pensar em você mesmo, apesar de você pensar no império que você quer construir, Jesus entrou na história e morreu por você. E hoje você pode viver uma vida diferente e seguir os caminhos de Jesus e também deixar um legado significativo para as pessoas que o cercam. Não exatamente como Jesus, obviamente, mas seguindo os passos de Jesus e empoderados pelo Espírito Santo, podemos viver a vida da nova criação. E vivendo a vida da nova criação, o legado que nós deixamos para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para os nossos colegas de trabalho, ele é um legado significativo, é um legado extraordinário. Porque enquanto o mundo está falando de individualismo, enquanto o mundo está falando de autonomia, enquanto o mundo está falando em conquiste, 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 chegue lá, Jesus está dizendo para nós, reparta, deixe um legado significativo, reparta o seu tempo, invista nas pessoas que estão ao seu redor, esvazie-se de si mesmo, esqueça o seu conforto, a sua comodidade, em prol do outro, e você vai encontrar algum sentido para você e para as pessoas que o cercam. Nessa manhã, eu quero convidar você a refletir sobre essa escolha. Nessa manhã, nós estamos diante de uma bifurcação. Seguir vivendo a partir de um padrão de legado de Jeorão, ou, alcançados pela graça, desenvolvermos um legado semelhante ao legado de Jesus. O legado de Jeorão é o legado que nós fazemos automaticamente. Não se iluda, você não é melhor que Jeorão. Eu não sou melhor que Jeorão. Nós somos pecadores e somos falhos. É isso que a Bíblia diz a respeito de nós. A Bíblia diz a respeito de mim e de você que nenhum dos nossos pensamentos se salva. Nós não somos justos, nós somos falhos, limitados. Nossa esposa, nosso cônjuge pode dizer melhor a respeito de quem nós somos, não é verdade? Agora, a graça de Deus, a cruz, é a ferramenta capaz de tirar você dessa plataforma e levar você para a plataforma do reino de Deus, para que você passe a desenvolver um outro legado, uma outra história. Mas eu sei que você não está pensando em partir, eu também não estou pensando. Eu quero viver muito tempo, mas nós precisamos ter a consciência de que já estamos, querendo ou não, intencionalmente ou não, desenvolvendo continuamente um legado. E aí, pessoal, qual vai ser? O padrão de Jeorão ou o padrão de Jesus? Nesse sentido, Winston Churchill, conhecido por
excelentes estratégias de guerra, quando da Segunda Guerra Mundial, ele diz algo significativo que tem tudo a ver com a vida de Jesus e que eu queria compartilhar com vocês. Vivemos com o que recebemos, mas marcamos a vida com o que damos. Nós vivemos com aquilo que recebemos, com aquilo que nós desfrutamos dessas coisas que recebemos. Sejam amizades, sejam bens, sejam ambientes, sejam momentos. Mas marcamos a vida nossa e principalmente das pessoas que nos cercam com aquilo que nós damos, com aquilo que nós oferecemos. E eu quero desafiar você aqui nessa manhã. Nós queremos fazer história. O Ático, enquanto comunidade cristã, quer fazer história de uma forma equilibrada e saudável. Eu, enquanto discípulo de Jesus, você, discípula de Jesus, também quer fazer história. Você quer que a sua família faça história, que o seu casamento faça história, especialmente que seus filhos façam história, não é verdade? Nós queremos fazer história. Mas não se engane, não deixe a vida te levar. Não deixe o acaso proteger você. Isso não vai acontecer. Uma sequência de causalidades não pode proteger a sua família e construir um legado significativo. Quem constrói um legado significativo é quem se submete à grande história, quem se submete à vontade do Pai. Jesus fez isso e nos convida a fazer o mesmo essa manhã. Não é um fardo, não é um peso. Ah, mas eu não consigo, Carlos. Eu sei que você não consegue. Por isso que a palavra evangelho significa boa notícia. Boa notícia, eu sei que você não consegue, mas alguém venceu a morte. Alguém venceu esse trabalhar, esse jeito de ser o workaholic que nós temos. Alguém venceu isso. Alguém disse sim ao Pai. E quando ele disse sim ao Pai, ele deixou a porta aberta e ele disse, venham todos. É possível que todos venham, porque a nova criação, o reino de Deus, chegou. Você pode não ser workaholic, você pode não ser viciado em trabalho, você pode dar mais tempo para os seus filhos, você pode, porque Jesus disse sim ao Pai. Você pode deixar um legado significativo, equilibrado, saudável, único na vida das pessoas que você mais ama. E isso não tem nada a ver com você, tem a ver com Jesus. Isso é boa notícia, isso é evangelho. O que a gente pode levar para casa? Eu quero compartilhar algumas coisas com você. Primeiro, responda essa pergunta de forma muito sincera aí para o seu coração, para a sua mente. Você tem investido tempo, recursos e energia na construção da sua história a partir da sua própria vontade? Você tem construído a sua história, o seu casamento, a maneira como você trabalha, os negócios que você faz, os valores que norteiam os seus negócios, eles têm a ver com a sua própria vontade? Se sim, pare o quanto antes. Pare o quanto antes. Porque o fim dessa construção maluca, absurda, na direção da nossa própria vontade, é melancólico, é destrutivo. Pare o quanto antes. Ainda, submeta a sua história à história que Deus conta a seu respeito. O seu Criador sabe a verdade sobre você. Eu sei o que é bom para mim, Carlos. Eu sei que eu preciso trabalhar 16, 18 horas por dia, senão para mim não está bom. Eu sei que se não tiver dinheiro, se estiver faltando dinheiro para mim, eu fico maluco. Eu sei o que é bom para mim, Carlos. Não, você não sabe. Georão achou que sabia o que era bom para ele. Você não sabe o que é bom para você. Quem sabe o que é bom para você é o seu Criador. É aquele que fez você, que teceu você no ventre da sua mãe e conhece você no mais profundo do seu ser. Ele sabe o que é bom para você. Submeta a sua história, a história que Ele conta a seu respeito. E ainda, somente abrigado na verdadeira história, sua vida estará apta
para produzir um legado significativo. Somente abrigado, escondido, acolhido na verdadeira história, na história que Deus conta a seu respeito, você estará apto para produzir um legado significativo. Perceba, gente, que não tem nada a ver com mérito. Mas, Carlos, meu passado, o que eu fiz no meu casamento, o que eu já fiz para os meus filhos, esse não é o ponto. Se você se reconectar ao Criador a partir de Jesus, a boa notícia é que mesmo você sendo quem você é, você estará apto a produzir um legado significativo. Porque onde abundou o pecado, superabundará da graça de Deus. Por mais que você tenha deixado a desejar, por mais que você tenha vacilado há 10, há 20, há 30 anos atrás, onde você errou, Jesus derramará do sangue dele e fará com que a graça superabunde, de forma que as feridas serão saradas, os buracos serão fechados, os porões escuros serão iluminados. Você pode deixar um legado significativo. Isso não tem nada a ver com quem está começando, não. Porque senão esse tema aqui a gente ensinava para as crianças que estão começando e que o problema delas é porque esquecem de escovar o dente depois do almoço, esquecem de agradecer quando ganham um presente e essas coisas assim que a gente vai pegando no pé para que elas melhorem, ok? Se fosse um papo para quem tem poucos erros, a gente conversaria com elas. Mas não, esse papo é para nós. Você pode sim deixar um legado significativo, independentemente do seu passado. Porque Jesus deixou um legado significativo para mim e para você nessa manhã. O legado de Jesus nos alcança nesta manhã. Quero que você feche seus olhos. Por favor, eu gostaria de orar com você. Senhor, nós reconhecemos que no piloto automático nós agimos exatamente como Georão. Nós somos orgulhosos, vaidosos, nós queremos nossos próprios interesses e fazemos o que for preciso para que nossos impérios sejam construídos. Essa é a verdade. Mas nesta manhã nós queremos pedir perdão. Nesta manhã, Deus, por favor, eu oro para que o Senhor altere a rota das nossas histórias. Deus, aqueles pais, essas mães aqui presentes, que até aqui estão construindo histórias baseadas apenas na sua vontade e que por causa disso terão um fim melancólico, e por favor, Deus, zera tudo isso. Que nós possamos construir uma história baseada no legado de Jesus. Ensina-nos, Deus, a nos esvaziar. Ensina-nos, Pai, a submeter a nossa história, a sua história, a história que o Senhor conta a nosso respeito, para que possamos encontrar sentido para as nossas histórias e desenvolver um legado significativo para as pessoas que mais amamos. Para que o nosso fim não seja melancólico, pelo contrário, seja um fim exultante. Independentemente das circunstâncias, seja um desfecho abençoador, que glorifique ao Senhor, que reconheça o seu senhorio e que os valores do seu reino sejam divulgados a partir da nossa vida presente e a partir da nossa ausência também. Assim como hoje nós celebramos a vida de Jesus, que o nosso legado, semelhante ao do nosso Mestre, seja significativo. Por favor, Pai, para que não nos arrependamos daqui a alguns anos, que possamos nos submeter nessa manhã ao Evangelho, dizer não ao padrão de Georão e nos submetermos ao
Evangelho do Senhor Jesus. Faz isso, Pai, em nome, por amor de Jesus, nós oramos. Amém.